Olá pessoal, tudo bem? Então vamos para a nossa última videoaula. Nossa videoaula é a respeito da última teoria a ser vista, né? É a administração por objetivos. E aí o que a gente vai falar a respeito de administração por objetivos? Basicamente, a administração por objetivos é a tentativa de colocar em prática uma metodologia para fazer as nossas funções administrativas elas terem mais objetividade, né? Como diz a administração por objetivos, ou seja, eu vou realmente fazer o quê? Eu vou traçar objetivos e focalizar resultados que eu quero atingir. E nesse sentido, a administração por objetivos ela endurece um pouco mais os controles de gestão. Então, esse planejar, organizar, dirigir e controlar, eles são focados e tentam implementar de uma forma que sejam eliminados desperdícios para focar muito nos resultados. Mas a administração por objetivos também vincula muito o equilíbrio entre aumentar a participação dos colaboradores que a empresa possui com os resultados que vão ser atingidos e são metas a serem atingidas. Então, a nossa administração por objetivos visa atingir muitos objetivos com a ajuda dos colaboradores. E os procedimentos desenvolvidos, eles começaram a ser verificados lá por volta de 1920 numa empresa chamada DuPont. Essa empresa DuPont é uma das maiores empresas de produtos químicos, né, do mundo. Essa empresa DuPont também faz alguns produtos químicos que pode ser que vocês já visualizaram, já conheceram em alguma outra disciplina, né? Principalmente de tecnologia de manutenção, porque ela é líder mundial de segurança industrial. Então, ela faz alguns fluidos para alguns equipamentos, enfim, máquinas. Então, pode ser que vocês já devam ter ouvido falar sobre ela. Então, é nela que a gente começa a administração por objetivos. Mas iniciou a partir dessa empresa, então com algumas metodologias que essa empresa utilizava, e o Alfred Sloan verificou que essa metodologia era interessante. E a partir disso, muitas outras empresas começaram a utilizar. Até que a General Electric, que é uma empresa que tem um aglomerado muito grande de outras empresas, faz máquinas, equipamentos vinculados a software, vocês devem ter ouvido falar muito já, né? E também, a partir dessa empresa, começou a se formular essa teoria com esse nome. Então, a partir da General Electric, a partir de 1954, Peter Drucker começou a escrever sobre, foi o primeiro pensador, né, a respeito disso, a escrever sobre essa teoria, e ele que a nomeou de administração por objetivos. Então, essa prática, né, dessa administração por objetivos passou a se chamar APO, né, Administração por Objetivos. Então, o que ela relaciona? Então, relaciona as metas aos desempenhos individuais. Então, envolve todos dentro da organização na tentativa de equilibrar e fazer com que a gente atenda os objetivos. Então, essa APO, né, administração, é um método que tende a envolver a avaliação de desempenho do ser humano e com a organização. Então, vocês possivelmente já verificaram algumas empresas, pode ser que estejam trabalhando em alguma, onde o que você vê é se você atingir uma meta nesse mês, né, nesse semestre, nesse ano, enfim, a gente vai partir da avaliação de desempenho e dessas metas que o departamento atingiu ou você sozinho atingiu, através dos critérios que a empresa identificou para avaliar esse desempenho humano, e através desse desempenho humano a gente atingiu a meta, então você vai receber uma remuneração a mais, né? Então essa remuneração flexível que a gente chama, ela está diretamente relacionada à avaliação de desempenho e atingir os objetivos organizacionais. Então o que eu digo é que é um método de ganha-ganha, né? Os objetivos organizacionais foram atingidos, os objetivos individuais também foram atingidos, e aí a gente tem uma retribuição, né, por essa nossa determinação e desempenho em realizar as atividades. Então, está diretamente relacionada ao objetivo organizacional com objetivos individuais. Então, é essa compatibilização, essa ligação, né? Então,
Basicamente, a administração por objetivos, a gente está vendo ela desde quando a gente começou o nosso planejamento, no nosso desenvolvimento do nosso relatório, né? E a gente só traz aqui essa teoria para vocês identificarem que é uma teoria que ajuda no planejamento estratégico. E é basicamente o que a gente estava vendo lá desde o começo e como ela foi estruturada. Então, a administração por objetivos, ela tem a mesma configuração, a mesma metodologia que a gente já estava pensando lá no nosso PESTEL, no nosso SWOT. Então, e no nosso planejamento de início lá, né, que a gente já viu. Então, primeiro eu preciso ter objetivos globais da empresa, e a partir desses objetivos a gente traça qual vai ser o nosso plano, aí a gente desdobra para os departamentos, e aí dentro de um ano, nesse departamento, ele vai elaborar um plano tático, ou seja, eu quero ser o melhor, eu quero aumentar meu faturamento em 10% nesse ano, né, planejamento estratégico. Ok, o departamento de RH vai elaborar o que no RH vai precisar, preciso contratar mais pessoas para alocar e fazer com que eu aumente o volume de produtos produzidos para aumentar o nosso lucro, né? Então vai traçar um plano uma elaboração do plano tático, né? Então preciso contratar mais 2 pessoas. E aí eu desdobro para o plano operacional, ou seja, eu parto e faço o processo de recrutamento e seleção, né? Que é o operacional do RH, por exemplo, né? Então, eu desdobro isso e faço o que tem que ser operacionalizado, contrato a pessoa em si, né? E aí eu avalio o resultado alcançado, né? Essa pessoa que eu contratei, né? Comparando com o objetivo que eu estabeleci em relação ao nosso departamento aqui, né? Nosso plano tático. Então, avaliar esse resultado, conseguir contratar, conseguir encontrar a pessoa que era bem o perfil que eu precisava, né? Então eu avalio esse resultado e comparo. Aí, se eu fiz as ações certas. E aí eu reviso esse plano ou altero os objetivos desse do plano departamental, né? Então, e aí a partir disso eu avalio os resultados alcançados do departamento, comparando, né, os objetivos que eu pretendia. E aí eu volto lá, né, e verifico se está tudo certo com os objetivos do departamento em si, né? Então eu reviso e avalio. Reviso se eu fiz tudo certo e avalio, ó. Então, deu certo, beleza, né? Então, verifico se realmente está tudo ok, verifico o que eu errei, o que eu não errei, né? Melhoro ou mantenho. E verifico quais são as minhas lições aprendidas, e isso é importante. E aí vai novamente para os objetivos, né? Então eu posso ter elencar as atividades que eu tenho que fazer, né, durante o ano todo e aí priorizar. Então, por exemplo, agora eu contratei 2 pessoas, depois eu tenho que fazer o quê? Né? Depois eu tenho que dar férias para algumas pessoas. Praticamente, daí eu dou férias para as pessoas, aí eu avalio os resultados, como é que funcionou esse negócio, reviso, né? Não posso dar férias agora, então avalio os resultados. Isso impactou lá no nosso faturamento que a gente precisava, aí eu volto novamente, né? Então é tudo uma sequência rotativa que a gente chama, né? E essa rotatividade a gente tem uma metodologia que se chama PDCA, que vocês já devem ter ouvido falar em algum lugar. Então, o ciclo PDCA ele foi elaborado por um outro pensador que é o Deming, tá? E o Deming ele está vinculado diretamente à qualidade, tá? Então, para garantir a qualidade, ele criou o ciclo PDCA. Então, para tudo ter qualidade, a gente vai planejar, definir os KPIs. Os KPIs são os indicadores que a gente chama, tá? E aí a gente faz análise dos problemas, planejando o que a gente tem que fazer. A partir disso, a gente executa as ações, né? Faz as ações necessárias e checa, né? Mede, monitora, acompanha, registra e aí toma ações corretivas se precisar, verificações, lições aprendidas, corrige, melhora, repete e aí continua esse ciclo para que a gente sempre tenha uma melhoria contínua, né? E algo que é importante aqui a gente mencionar é que vocês façam o ciclo PDCA de vocês em relação à disciplina. Pensem em relação à disciplina, quais foram as lições aprendidas, o que você melhoraria, o que você corrigiria, o que você repetiria. Então façam um ciclo PDCA de vocês individualmente, pensem a respeito, tá? Alguns critérios para escolher objetivos nas organizações. Então,
alguns objetivos, é importante traçar objetivos, né? E esses objetivos, eles têm que ter impacto, eles têm que trazer resultados. Então, como que eu vou escolher esses objetivos? Então, tem prioridades, a gente sempre tem que pensar em prioridades, né? E resultados que tragam recompensas para a empresa. Então, tem que procurar atividades que têm maior impacto sobre os resultados. Então, muitas vezes eu tenho 20% das atividades, elas me trazem a maioria dos 80% dos resultados que eu tenho. Então, ou 20% dos produtos que eu vendo, né, trazem 80% do lucro. Então, só dos 20%, né? Então, tem que verificar qual atividade traz maior impacto, ou o que traz maior impacto, né, sobre os resultados. E a partir disso, eu tenho que pensar em mensurar, né, os indicadores. A gente viu no nosso relatório, né, e na nossa função administrativa controle, que a gente precisa mensurar, né? Como é que eu vou controlar se eu não consigo mensurar? Então, eu preciso ter resultados concretos aí, basear em dados concretos para conseguir mensurar e verificar se realmente eu atingi os objetivos. Então, eu preciso verificar o que, quanto, quando, enfim, né? Eu tenho que traçar alguns objetivos que eu consiga mensurar. Eu tenho que focalizar nas atividades e não na pessoa, né? Então, o meu foco não pode ser numa pessoa para atingir o objetivo. Muitas vezes pode ser que essa pessoa não tenha o conhecimento específico e a atividade que ela precisa desenvolver, que eu quero que ela desenvolva, ela não sabe. Então, eu vou deixar para lá. Não, você vai contratar alguém especializado para ajudar, ou você vai, né, fazer outra ação para conseguir atingir o objetivo que eu preciso dessa atividade. E aí eu preciso detalhar cada objetivo em metas, né? Então eu tenho um objetivo, vou traçar metas, e essas metas normalmente são relacionadas, né? A gente pode selecionar e fazer um detalhamento do seu objetivo em metas, pode ser por departamentos. Cada departamento vai ter um indicador que vai conseguir me ajudar a mostrar, né? Então, se a gente voltar lá na nossa aula de planejamento, a gente vai conseguir identificar como, né, a gente conseguiu traçar esses objetivos e traçar metas, né, e verificar quais são os indicadores. Então, essa administração por objetivos está bem relacionada às nossas aulas lá de planejamento, né. A gente só está determinando aqui que aquelas aulas lá, elas tinham uma teoria envolvida, que se chama administração por objetivos, tá? E aí, claro, lembra que a gente precisa ter uma linguagem compreensível, que a gente precisa saber se comunicar, que a gente precisa fazer com que o nosso emissor fale o que o receptor consiga entender. Então, a gente precisa ter canais de comunicação corretos e que seja compreensível a mensagem que a gente precisa enviar a respeito desse objetivo e dessas metas e atividades que a gente precisa atingir. Então, os resultados, eles têm que me indicar quanto eu preciso atingir, né? Eles têm que me dizer o resultado que eu preciso atingir, mas não me dizer a forma como eu vou fazer isso. Não tem uma escolha de métodos, né? Normalmente quem é especialista, quem sabe sobre isso, é quem vai colocar a mão na massa, né? Taticamente e operacionalmente. Então, o método é a pessoa que vai escolher, e é justamente por isso que é também esse desempenho individual está relacionado com as metas e o envolvimento de todos na organização, né? Eu traço como eu quero atingir o objetivo, mas o método é você que vai saber como é que você faz isso, o que você tem conhecimento sobre, né? E importantíssimo é que o objetivo ele tem que ser difícil de ser atingido, mas ele não pode ser impossível, né? Então, com um esforço especial eu consigo atingir esse objetivo. Então, assim, sempre tem que ser difícil, mas não impossível. Se ele não for difícil, as pessoas normalmente sabem que elas vão atingir e fazem corpo mole, né? Então, e se for impossível, né, também vai ser muito difícil, elas vão ficar pensando motivacionalmente, elas vão ficar desmotivadas, né? Porque elas sabem que elas não vão conseguir atingir, então tem que ser algo equilibrado, né? Difícil, mas não possível, né? Então, também o objetivo, né, deve repensar de uma forma global. Então, normalmente, um objetivo é traçado por um ano, mais ou menos, né? Então, um planejamento desse objetivo é relacionado para a empresa no exercício fiscal. Esse exercício fiscal, normalmente, é relacionado a um ano, né? Então, o objetivo, muitos autores dizem que os objetivos, eles têm que trazer tem que trazer lucro, né?
E muitos dizem que é o objetivo final, né? Por mais que eu consiga retribuir, satisfazer meu, o meu empregado ali, né? Que recebeu uma remuneração flexível por conseguir ter um desempenho excelente, né? O objetivo final foi trazer lucro para a empresa, aumentar de uma forma significativa o lucro da empresa. Então, os autores dizem que o objetivo final sempre da PO é o plano, o objetivo final, né? Tanto da PO quanto normalmente os objetivos da empresa é o lucro da empresa, né? Alguns objetivos que a gente consegue visualizar normalmente, vocês podem verificar mais fácil, né? Então, é a tentativa da, por exemplo, né, o objetivo comum. Aqui vocês podem ver que eu não estou dizendo a metodologia que tem que fazer, eu só quero atingir esse objetivo. Aumentar minha posição competitiva no mercado, inovar, né, ter criatividade nos produtos, aumentar minha produtividade, eficiência, qualidade, aplicar os recursos, aplicação rentável dos recursos físicos e financeiros, aumentar meu lucro, né, responsabilidades públicas social da empresa, satisfazer meu cliente, né, ter competitividade no cenário global. Então aqui alguns objetivos comuns que a gente pode verificar, mas como eu mencionei, né, não tem na metodologia. Então a partir daqui esse objetivo é o objetivo e aí a gente traça, desdobra em metas setoriais, atividades setoriais, e aí a gente vai colocando a mão na massa, né, verificando o que deu certo, o que deu errado, né, fazendo uma lição aprendida do que foi feito, melhorando, corrigindo, né, sempre fazendo o nosso ciclo PDCA. Então, além disso, a gente tem as bases para fazer esse planejamento estratégico a partir da PO também. Mas como vocês vão ver, a gente já conseguiu, né, verificar isso lá no nosso planejamento, à medida que vocês fizeram análise SWOT e análise de Pestel. Então, como é que eu vou traçar o nosso planejamento estratégico? Como é que eu vou traçar o plano para chegar naquele objetivo? Primeiro, eu preciso ter o objetivo. Depois, pensem lá que vocês estão dentro de uma empresa, ou, sei lá, no próprio cômodo que vocês estão. Pensem que vocês precisam fazer análise externa do ambiente, ou seja, abra a janela ali e olhe o que tem externamente do ambiente, né? O que tem fora da sua caixinha, onde você está, né? E também você tem que pensar o que você tem dentro, né? Análise interna dessa empresa. Ou, né, da sua casa, por exemplo, ou da sua empresa, enfim, né? Pense na caixinha, ou até individualmente, né? Externamente, o que você consegue identificar no ambiente que você está inserido, internamente, como é que você se enxerga. Então, a gente pode traçar essa administração por objetivos ou planejamento estratégico para qualquer coisa na nossa vida. E essa é a grande sacada da administração, né? E usem toda essa perspectiva de gestão organizacional que a gente viu aqui para a vida de vocês, tá? Então, verifiquem sempre, né, o ambiente externo e o ambiente interno, pessoalmente ou em organizações ou que vocês trabalham ou que até vocês vão ser donos, né? Então, em toda a localidade que vocês estiverem inseridos, né? Tanto externa quanto interna. Então, tentem analisar, né? Fazer essas análises, né? Interna e externa. Então, como é que é as análises externas? Então, eu vou verificar ali como é que tá, o que eu tenho no meu ambiente externo, né? Que desafios tem, que ameaças tem, que oportunidades tem, que condições elas estão apresentando, tem alguma restrição, o que está acontecendo no nosso ambiente. Internamente eu posso verificar meus pontos fortes, meus pontos fracos, né? Quais são os recursos que eu tenho disponível, que capacidade, habilidade eu tenho. E aí eu faço a junção disso e eu traço estratégias, alternativas. Faço alternativas para que eu alcance os nossos objetivos, né? E aí eu preciso ver o que eu vou fazer com essas estratégias. Elas têm que estar compatível, né? Compatível com todo o ambiente que eu estou inserido. Então, é aí que a gente começa a fazer operacionalmente mesmo, né? Então, o que a gente precisa fazer a partir de agora, né? Como eu falei que vocês vão traçar objetivos para a vida de vocês e vocês vão gerir a empresa de vocês ou a vida de vocês,
vocês precisam saber onde vocês querem chegar, né? Então, quais são os objetivos e sonhos e quais são suas metas? A atividade final da disciplina é para que vocês se conheçam, para que vocês saibam onde que vocês querem chegar. Ou alguma coisa que você quer comprar, alguma coisa, né? Então, pensem ao desenvolver essa atividade. A gente vai utilizar a ferramenta 5W2H. Essa ferramenta 5W2H, óbvio, já está me dizendo que são 5 Ws e 2 Hs, né? E o que é isso, professora? Né? É uma ferramenta que ela está escrita em inglês, por isso que são 5 Ws, né? E 2 Hs, mas a gente traduz aí para o português e aí vocês vão conseguir entender. Então, o que é o primeiro W? Né? É o que, né? Então, vocês vão pensar qual é o objetivo e meta. Um objetivo e uma meta. Assim, pode ser até mais que isso, né? Se você quiser, mas o básico aqui é um objetivo e uma meta, tá? Então, o que você quer fazer, né? Qual que é o objetivo ou meta sua? Lembrem que tem que ser difícil, mas não é impossível, tá? E tem que ser desafiador, porque senão não adianta, né? Então, fazer uma meta muito baixa, você sabe que vocês vão fazer, vocês não vão motivar em nada, tá? E por que que você quer? Qual que é o motivo, qual que é o benefício que essa meta, esse objetivo vai te trazer? Onde é que você vai fazer essa atividade? Na faculdade, na minha casa, na empresa que eu trabalho? Em que ambiente vai ser isso? Né? Onde é que você vai realizar essa atividade? Quando que você vai fazer isso? Né? E aqui, o quando que você vai estar fazendo isso, eu preciso pensar quando que eu quero atingir esse objetivo. Daqui a um ano? Daqui 2 meses, enfim, qual que vai ser mais ou menos o tempo que você vai fazer. E aí esse quando vai estar relacionado com o primeiro H do nosso H, que é o como, né? Porque o como está relacionando lá que atividades que eu tenho que realizar, que processos que eu tenho que realizar. Então, a partir das atividades e dos processos, eu consigo traçar esse quando aqui em cronograma. Então, faço um cronograma aí de todas as atividades, processos, e aí chega lá no final a data final que vocês querem atingir. Esse é o objetivo, tá? E aí quem que vai estar fazendo isso? É só você ou você vai precisar da ajuda de alguém? Então quem que vai ser responsável por você conseguir atingir objetivos ou metas? De quem que você vai precisar de ajuda? Além de você mesmo, tá? Então, pode ser qualquer coisa. Eu quero melhorar sei lá, meu humor, não sei o que você vai fazer para isso. Pense em alguma coisa que você quer melhorar, tá? E aí também tem que pensar se tudo isso vai ter algum custo, tá? Então, tem algum custo relacionado para você conseguir atingir esse objetivo, essa meta? Então, essa ferramenta para vocês finalizarem a disciplina, né? E essa nossa última videoaula, a intenção é fazer com que vocês busquem repensar algum objetivo, alguma meta da sua vida e usem a gestão organizacional. Pensem nos objetivos, né? Planejem sua vida e também que vocês consigam atingir seu objetivo, tá? Então, mãos à massa aí e né? Bons objetivos, boas metas aí, né? Que isso traga um benefício para vocês em relação à gestão da sua vida, ok?